os que se interessam em acompanhar esses vídeos e outras atividades do Sistema GRISA. Nós estamos falando sobre o curso de formação do parapsicólogo clínico do Sistema GRISA, ou também conhecido como curso de formação do terapeuta do Sistema GRISA. Desenvolver dois processos, um processo de autoterapia e um processo de preparação do parapsicólogo como profissional, atuando como terapeuta, ou atuando como aquele que contribui para o bem-estar das pessoas nas suas diferentes áreas, tanto na parte financeira e econômica, quanto na parte emocional, quanto na parte de conhecimentos, quanto na sua qualificação de vida na área da saúde e qualificação da vida em suas diferentes áreas e aspectos. Então, hoje, nós estamos abordando o tema relativo ao terceiro ano do curso. O curso, tradicionalmente, é conhecido como CAOP. Depois vai se transformar também em CIOP, quando passa a ser curso de especialização em orientação parapsicológica, social e institucional, que é um curso em pós-graduação. Os dois primeiros anos também são vistos como cursos, são certificados como cursos de pós-graduação. O terceiro ano é o ano exclusivamente de preparação para o processo terapêutico. Mas quero lembrar ainda que todo o curso em si, o primeiro ano visa um processo de autoconhecimento como identificação de como a mente humana funciona. O segundo ano mostra mais claramente como o ser humano funciona como um todo, como pessoa, e aí temos como foco principal a famosa tabela familiar, pela qual você pode se conhecer melhor e como pode ajudar a você a partir do momento que você assume a função de terapeuta, ajudar a qualificar a vida das pessoas. E em terceiro lugar, nós temos o terceiro ano do curso, que visa formar o terapeuta propriamente dito, tendo como foco principal a atividade hipnótica. A hipnoterapia, como é chamada, mas especialmente baseada no livro Hipnose Humano-Pangrisiana e o processo terapêutico pela compreensão. Então, este ano de formação do parapsicólogo, terapeuta do Sistema GRISA, é considerado especial, porque nenhum outro sistema terapêutico segue a essência desse processo terapêutico do Sistema GRISA e que resolve os problemas com facilidade e profundidade, e inclusive levando as pessoas a nunca mais vivenciarem aqueles sintomas, aquelas problemáticas que os incomodaram durante boa parte da vida. Então, nesse terceiro ano, é também chamado como de CAOPP, Curso de Aperfeiçoamento e Orientação Parapsicológica Pessoal, que é essa orientação da pessoa para ela qualificar a sua vida. E nesse processo nós utilizamos sempre também o processo de hipnose e regressão de memória. E nesse processo terapêutico eu gostaria de lembrar o seguinte, que sempre nós buscamos ajudar a pessoa a libertar-se do único problema que a espécie humana possui. O único problema da espécie humana é chamado insegurança. A insegurança que hoje nós temos especialistas somente para dar nomes diferentes à insegurança de acordo com
a intensidade que ela é manifestada e as circunstâncias em que ela aparece. Então nós temos aí vários nomes dados à insegurança. E primeiro, timidez. O que é timidez? Timidez nada mais é que insegurança no relacionamento com as outras pessoas. Quando você não se sente bem ao falar em público, ao conversar com alguém, ao buscar comunicar-se com alguém. Temos a segunda questão, que é o sentimento de inferioridade. Temos muita gente que vivencia esse sentimento, mas é muito importante compreender que o sentimento de inferioridade é nada mais que insegurança na comparação com os outros. Porque você se compara ao outro e se sente inferior. Hoje se usa até um termo chamado de autoestima. Quando é que a pessoa tem baixa autoestima? Quando ao comparar-se com o outro se sente inferior, se sente menos capaz, se sente marginalizado. O terceiro que eu gostaria de salientar é a famosa ansiedade. Quantas pessoas nós temos atualmente ansiosas por aí? E a ansiedade nada mais é que a insegurança em relação a algum resultado. Insegurança diante do resultado, que se manifesta com a pressa de obter o resultado, porque tem medo que não dê certo, ou com a pressa de obter o objetivo, porque pode não dar certo. Isso acaba atrapalhando a vida da pessoa mais ainda. Então esse sentimento de ansiedade é sempre importante perceber qual o fato, qual o acontecimento. Eu digo sempre que o primeiro fiasco que uma pessoa faz, que uma pessoa pode fazer, é quando é esperada sexo oposto. Durante a gestação, o menino foi esperado a menina, ou a menina foi esperada a menina. Essas pessoas sempre sofrem de ansiedade, porque o primeiro resultado da sua vida foi, fazer o fiasco a não aparecer na festa da vida como era esperado. Temos a depressão. A depressão, que hoje atormenta tantas pessoas, ela é simples de ser entendida. Basta que você perceba de fato do que se trata. A depressão nada mais é que insegurança diante do futuro, que se manifesta normalmente com 3 sintomas mais graves, segundo a orientação inclusive psiquiátrica. Tudo parece muito difícil, tudo parece sem graça, ou tudo parece sem sentido. E sentido aqui tem o significado de direção, como se a pessoa, rumo, como se a pessoa não soubesse para onde vai, o que quer, fica insegura diante do futuro e consequentemente diante da vida. Isso é depressão. Então nós temos facilidade de compreender as causas da depressão, porque a depressão tem como causa principal a programação ou sentimento de rejeição. Quando a pessoa se sente rejeitada, não obrigatoriamente a mãe rejeita o bebê durante a gestação, mas o bebê se sente rejeitado porque parece que ao entrar em cena durante a gestação, ele atrapalha a mãe, ele criou dificuldades para a mãe. Então, como se ele fosse culpado, como se ele fosse o responsável pelas inseguranças que a mãe passa a vivenciar frente à vida. Assim, eu digo, hoje temos um rol de pessoas que está entrando no mercado ou na vida da sociedade humana, que são chamados esquizofrênicos. Como eu comecei a atender as pessoas como parapsicólogo, eu não me atrevia a orientar ou buscar fazer terapia com esquizofrenia, porque isso, quem cuidava da esquizofrenia era considerado exclusivamente o psiquiatra. Mas à medida que fomos estudando o ser humano,
avançando no entendimento de como funcionam as inseguranças na vida do ser humano, eu fui perceber que o esquizofrênico ele tem algumas características muito interessantes. Primeiro, o esquizofrênico é um sujeito muito inteligente e muitas vezes ele é convincente. Aliás, quase sempre. Quando ele passa a argumentar, ele é convincente, porque ele é inteligente e usa a inteligência para aquilo que deseja. Mas por que ele é classificado então como esquizofrênico? Porque ele sempre se considera inocente. Por mais que ele cometa uma bobagem, ele diz que ele é o melhor de todos, que ele não fez nada daquele errado, quem fez errado é o outro. Ele sempre está pronto para acusar os outros, desde o vizinho mais próximo até a espécie humana ou até o mundo do exterior, de outros países e do planeta como um todo. Então o esquizofrênico, ele, acima de tudo, jamais aceita ser culpado. O culpado sempre é o outro. Isso faz com que ele não tenha nenhuma capacidade de autoavaliação, nenhuma capacidade de autocrítica, de saber, como se diz habitualmente, de se arrepender ou de declarar a sua falha. Então, o esquizofrênico torna-se muito difícil para conviver com as outras pessoas, individualmente, quanto, pior ainda, na questão dos relacionamentos empresariais, dos relacionamentos governamentais, dos relacionamentos sociais em geral. Então, digo, e nós vamos perceber que a esquizofrenia tem duas origens básicas. Primeiro, o que é o esquizofrênico? O esquizofrênico é aquele que não aprendeu a lidar com o mundo à sua volta de forma adequada e acaba sempre culpando os outros por isso. Aí eu não tive oportunidade, mas nós vamos perceber que as duas origens mais fundamentais são, primeiro, a vida intrauterina, quando a pessoa se sente rejeitada, depois a pessoa nasce e tem suas inseguranças, e aí o que ocorre? Muitas vezes essas inseguranças são tão acentuadas que ele passa a ir ao médico, e ao começar a tomar medicação, ele fica nisso e não consegue desenvolver suas habilidades, suas capacidades, seus talentos para ingressar nesse mundo de forma adequada e competitiva ou de forma estruturada. E com isso, ele acaba não tendo condições de assumir responsabilidades. Então eu digo que ele passa a se tornar aquele que entra na mordomia da doença, na mordomia de que tem que tomar medicação e, portanto, na mordomia de que não tem como ajudar os outros, porque ele é doente, cai na mordomia da doença. E ele nunca vai ter capacidade, portanto, de realmente conduzir sua própria vida e conquistar os bens necessários à sua própria sobrevivência e de outras pessoas com as quais compartilhe ou seja responsável. Também, outra forma de desencadear essa incapacidade de se relacionar com o mundo à sua volta de forma adequada surge pela superproteção. Pior ainda, eu digo, pior que ser superprotegido é ser mimado. A pessoa mimada, os pais sempre acabam fazendo tudo por ela e às vezes os avós e outras pessoas que estão por perto. A superproteção é péssima, porque a pessoa se sente, não é considerada capaz de fazer. Sempre tem que ser ajudada. Mas o mimado é aquele que ainda recebe uma atenção especial, mas fica na mesma. É pior do que o subprotegido, porque sempre que ele pensa que precisa de alguma coisa, já tem alguém entregando pronto.
E esse receber pronto é a forma que impede a pessoa de evoluir, de crescer, de aprender a conquistar.